Então, o ângulo crítico agora existe uma transição. Agora não é mais uma mudança abrupta, como antes. Certo? A mudança é gradual. Né? Quando isso aqui tem um determinado regime e mudar de sinal, olhe para essas expressões, certo? Essa expressão que vai ter um comportamento, isso aqui positivo, né? Aqui também é a mesma coisa, certo? Isso aqui fica negativo, mas ao quadrado não muda nada. Essa expressão muda de sinal, então na prática isso aqui fica menos o módulo disso, certo? Tá? Essa aqui, que é semelhante, isso aqui não muda nada, isso aqui na prática fica mais o módulo disso, certo? Então, gama 2 assume um papel parecido em tamanho com K2 e K2 assume um papel parecido com gama 2. Certo? Se antes do ângulo crítico K2 é grande e gama 2 é pequeno, depois do ângulo crítico K2 se torna pequeno e gama 2 se torna grande. No caso original, o K2 ia para zero, certo? Virava gama 2 totalmente. No caso com Pedro, ele vai ficar pequeno, certo? E gama 2 fica grande. Ou seja, a parte evanescente domina e a parte de viajante fica desprezível, certo? Então, se vocês forem... a transição ocorre também naquela condição de ângulo crítico, ou seja, a função f de θ que ele está falando aí, essa função que está... A mudança de sinal dela que determina a mudança de comportamento, que é essa função aqui, epsilon menos n1 seno θ ao quadrado, né? Então, o ângulo crítico ocorre quando isso aqui se torna zero, ou seja, ele passa de um sinal para outro, certo? Então, o ângulo crítico é exatamente isso aqui igual a zero, ou seja, seno θc igual a raiz de epsilon, né? Sobre n1, que é o n2 sobre n1, certo? Isso aqui vai dar, né, se você for calcular em termos do índice de reflação com índice de restrição, dado por isso aqui, ó, n2 menos k2 sobre n1. Certo? Então, quando tem absorção, existe uma mudançazinha, certo? Antes era n sobre n1, né? Agora é n2 menos k2 sobre n1. Tá? Então, aqui deu uma mudada aí. Tá? Se você fizer o ângulo num ângulo crítico, certo? Olhando para essa expressão, quando isso aqui der zero, certo? O que acontece? Isso aqui acaba, isso aqui acaba, isso acaba, isso acaba. No ângulo crítico, K2 vai ser epsilon 2 linhas ao quadrado raiz da epsilon 2 linhas. Então vai dar K0 raiz de epsilon 2 linhas sobre 2. Então vai dar isso aqui, ó. Maria. Perigosamente quase acionando o negócio aqui. Então, se você calcular direitinho, vai dar K2 igual a gama 2. A expressão de novo tem um erro aqui. Certo? Vai dar isso aqui. Tá? Raiz de epsilon 2 linhas. Está faltando essa raiz aí na equação. Certo? Então, exatamente no ângulo crítico é a transição. Eles se tornam iguais. Certo? E K2, se ele é alto, ele passa para ser menor. A gama 2, se é baixo, ele passa para ser maior. É isso que vai acontecer. Tá? Antes era isso, né? O K2 fazia isso, zero. Certo? Gama 2, zero, virava totalmente dominante, certo? Então, se a gente plotar essas funções, só para vocês terem uma ideia aí, tá? Qual é o comportamento dessas funções aí? Elas têm esse comportamento muito semelhante, certo? O K2 ele tem essa expressão. Na ausência, só para vocês lembrarem, quando não tínhamos absorção, é isso que acontecia. Ó. Abaixo do número crítico, isso aqui é um número convencional, certo? Acima, K2, que é o número real, é zero, certo? Ele passa a ser imaginário puro, a gente chama ele de gama 2. Tá? Então, zero, mesma expressão, parecida. Só que isso aqui agora está na frente, né? Certo? No caso com absorção, é isso aqui que acontece. Isso aqui, essa linha preta aqui, né? É sem absorção, essa mudança, certo? Isso aqui é o valor, é o K2, né? O K2, na transição, né? Faz isso. E o gama 2, isso aqui são... Essa curva aqui e essa azul aqui, tá? São para o mesmo valor de absorção, né? 0,005, certo? Então é muito pequena, né? Então é muito próximo do caso anterior. Não é muito próximo, né? Mas a transição é mais rápida aqui, certo? E o K2 faz isso, se torna pequeno. Tá?
com absorção um pouco maior, tá certo? Bastante maior, né? Você já tem essa função fazendo isso, essa outra fazendo isso, né? Não há uma mudança muito abrupta, né? Quanto menor isso aqui, mais vai se assemelhar a essa mudança de comportamento aqui, original, certo? Então aqui tem uma simulação interessante também, tá certo? No caso de você tiver um meio 1, né, vidro, tá certo? Um meio absorvedor com esse comportamento, né, só para a gente ilustrar o que acontece, né? A eliminação do efeito de reflexão interna total devido à absorção, né? Certo? Isso aqui é reflexão interna total, né? Essa preta, né? A onda de Brewster, isso é para projeção no plano de incidência, certo? A onda de Brewster está aparecendo aqui, né? Reflexão igual a zero. Daí reflexão total, é uma mudança abrupta, certo? Mas se você começa a ter um pouquinho de absorção, você já não tem reflexão total, certo? É menor do que 100% da reflexão. Né? Cada vez menos, certo? Você não tem reflexão total bem definida como antes. Tá? Outra questão importante, mais duas questões importantes, certo? Agora, a se considerar qual é a direção da onda que passa por meio 2, tá? Qual é a onda de refração? Se a gente olhar para a onda no meio 2 e tentar analisar, né, a dependência com as coordenadas dessa onda, certo? Ela teria esse comportamento aqui, né? Devido à existência da absorção, vai ter uma parte que é decaimento exponencial e uma parte que é propagação na direção Z, certo? Essa é chamada uma onda plana inhomogênea, certo? Porque a amplitude varia com Z. Né? Uma onda plana homogênea, isso aqui é constante. É um A, certo? Agora você tem uma pequena diferença, né? Então, quem determina, certo, a refração é o plano de fase constante. Então, se você tem uma onda incidente, certo? Aqui é a direção do vetor de onda, você determina quem é o plano de fase constante. É o lugar geométrico dos pontos em que o argumento da exponencial complexa é constante. Que são os planos de fase, certo? A mesma pergunta a gente se faz para a onda que passa por meio 2. Qual é o lugar geométrico dos pontos em que o argumento da exponencial complexa é constante? Aí vai ser o plano de fase da onda refratada. Né? Então, é isso aqui que a gente precisa olhar, certo? O lugar geométrico em que isso aqui é constante. Né? Então, é a declividade desse vetor de onda aqui. Observe que o vetor de onda no meio 2 é complexo, certo? Mas essa é a parte real desse vetor de onda. A parte imaginária do vetor de onda está aqui. O vetor de onda no meio 2, K, eu chamei de K', né, anteriormente, certo? Ele é o quê, né? É Kx na direção X, né? Mais Kz na direção Z. Mais Kz é quem? K2. Parte real, parte imaginária, menos JK2. Tá? Então, o vetor de onda no meio 2 tem uma componente real e uma componente imaginária. Tá? Quem define o plano de fase constante é a parte real desse vetor de onda. É aquele argumento da exponencial complexa. Então, é isso o critério que a gente usa. Então, a tangente do ângulo de refração, se vocês quiserem, certo? É a razão entre esse ângulo aqui, né? Θ, certo? O seno dele, né? Que é isso aqui. Aí tá. Certo? Onda refratada. O plano de fase constante que é definido pela parte real do vetor de onda, tá certo? Aqui está um ângulo, né? Então, se você pega o vetor de onda meio 2, né? Está a componente X, ele tem o vetor de onda tem uma componente, o vetor de onda real, Kx,